Estamos no ar com mais um episódio do podcast 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma semana de análise popular dos acontecimentos do Brasil aqui no nosso podcast 3x4. Eu sou a Nara Lacerda, estou muitíssimo bem acompanhada hoje. Daqui a pouquinho a gente apresenta a nossa convidada e o nosso convidado. Eu já dou spoiler de que hoje a gente está em casa, mas estou acompanhada também do meu companheiro de redação, Igor Carvalho. Bom dia, Nara Lacerda, mais uma semana, vamos que vamos, né? Vamos nessa, você pode acompanhar o podcast 3x4 no YouTube do Brasil de Fato, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, que a gente chamava e chama até hoje de Twitter. E o nosso programa também fica disponível depois nas plataformas de podcast. Não esqueça que estamos ao vivo nas ondas do rádio, no seu dial, para você que está dirigindo nesta manhã fria na grande São Paulo. Estamos com você em casa também pelo 98.9 FM, a Rádio Brasil de Fato. Hoje o nosso podcast vai falar sobre a luta de classes e você pode estar se perguntando, mas Nara, vocês vão falar de um assunto que a esquerda discute há tanto tempo, por que não falar dos temas factuais da política e da economia brasileira? Pois é, nas últimas semanas a gente percebeu aqui nas nossas análises que a luta de classes está mais presente do que nunca nas nossas disputas econômicas e políticas do dia a dia aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de Congresso Nacional, na pauta econômica, nas discussões sociais, nos ataques ao avanço dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras. A lista é gigantesca. Será que o nosso parlamento está se transformando no grande vilão dessa arena histórica de disputa, que é a luta de classes? É sobre isso que a gente vai conversar no podcast 3x4 de hoje e aproveitar para atualizar esse conceito que muita gente acha que é um conceito do passado, que não precisa mais estar no nosso discurso, estar nos nossos debates. Pois é, adivinha só, mais atual do que nunca, né, Igor? E para essa missão, a gente está acompanhado até bem demais, né? Estamos em casa hoje. Exatamente, Nara Lacerda. Hoje, olha que satisfação. Eu não sei se é a primeira vez, desde que temos o programa no ar, em que dois comentaristas... Não é a primeira vez, me diz Nara Lacerda. No ao vivo é a primeira vez. No ao vivo é a primeira vez. Mas temos aqui dois... Olha que peso estamos dando para o tema. Temos dois dos nossos comentaristas fixos. Primeiro vou apresentar aqui o professor Valério Arcari. Tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Igor. E também está conosco, direto da África do Sul, professora de Economia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Juliane Furno. Bom dia, Ju. Bom dia aqui, né? Boa tarde aí. Bom dia, boa tarde. Para você, Igor, para a Nara e para o querido Valério Arcari, uma satisfação encontrá-lo, ainda que virtualmente, aqui no nosso programa. Legal. Ju, eu, assim, até trazer, a gente começou a pautar essa semana, sabe, Arcari? A gente começou a pautar a questão do IOF, observando justamente essa questão por um prisma da luta de classes, desde o começo da semana. Isso surgiu um pouco aqui depois de uma conversa que eu tive com a Juliane Furno. E aí, Ju, eu queria... O Lula esteve ontem na Bahia e ele levantou uma placa. Achei emblemático a imagem, o presidente da República levantando uma placa que pedia taxação dos super ricos. Não é de hoje, desde o ano passado, o governo tem defendido um pacote econômico que alivia o bolso do trabalhador e que coloca um pouco a conta no bolso dos empresários e da elite econômica do país. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre têm reagido e têm dito que, olha, o discurso é do nós contra eles. E não sei se é um ato falho, né? Mas não dizendo os ricos contra os pobres, mas dizendo nós contra eles. Ju, a gente conversou um pouco sobre isso. Estamos diante de um acirramento da luta de classes no nosso país? Bom, Igor, acho que mais do que emblemática, a imagem do Lula com aquela placa é muito corajosa, inclusive me surpreendeu, eu acho que surpreende a todo mundo que estava acompanhando mais criticamente os 2 primeiros anos e meio de mandato do presidente Lula. E
E diga-se de passagem, dessa vez, diferentemente da pauta dos juros, o Lula não parece estar jogando sozinho numa posição mais à esquerda e mais radicalizada, né? O próprio Ministério da Fazenda, que foi ali um bastião da conciliação, né, e que apresentou no passado projetos já bastante desidratados e bem palatáveis para o mercado, também está se posicionando, né, subindo o tom de forma mais crítica, mais contundente. Eu acho que veja, quando a gente fala em luta de classes, a gente não está falando de uma coisa abstrata, a gente precisa da materialidade, porque para aquilo que a gente chama de luta de classes. A luta de classes tem vários sentidos e ela pode ocorrer em diferentes formas, né? Pode ser através da dimensão mais clássica, né, da relação capital-trabalho, né, dos sindicatos e trabalhadores reivindicando melhorias nas condições de trabalho, especialmente salarial, mas pode se dar de diversas outras formas, inclusive na pauta democrática, né, levando em consideração como se posicionam em cada momento as duas principais classes sociais, os trabalhadores e a classe dominante, a burguesia, né, a dona do poder, do dinheiro, das máquinas. E uma das expressões da luta de classes que eu acho que está mais colocada agora, que é uma expressão mais econômica, vamos dizer, é a de um conflito distributivo. Veja, na medida em que os mais pobres reivindicam pagar menos ou equidade e justiça tributária, e que o governo está tentando fechar a conta da política fiscal a partir não só de um maior impacto sobre a arrecadação, que pode ter essas medidas, mas também da justiça fiscal, ele está dizendo que a mais-valia do Estado, né, a arrecadação, o excedente criado pela riqueza que é socialmente construída, esse recurso do Estado está em disputa. Ele vai ser para os mais pobres, tanto diretamente através do gasto público, quanto indiretamente através da tributação, ou vai seguir sendo apropriado pelos mais ricos. Então, independentemente da própria consciência sobre a luta de classes, veja, não nos interessa saber aqui se o governo está motivado pelos preceitos da luta de classes, né? Interessa menos a consciência e mais a ação. E a ação, a resultante dessas ações, mais à esquerda, que o governo tem apresentado na pauta econômica nas últimas semanas, tem esgarçado, tem polarizado exatamente esse conflito distributivo. É o nós contra eles. E não tem problema isso. É necessário, numa sociedade que sempre teve uma dominação por um pequeno punhado de detentores da riqueza financeira, da riqueza econômica, é necessário que essa sociedade redistribua a renda. E se isso não for pacificamente, vai ser uma forma polarizada do nós contra eles. Mas o nós contra eles não é uma coisa ruim, né? O governo que tenta amenizar e conciliar e governar a partir da conciliação, sobretudo a partir do que foi o governo Lula, o governo Dilma II, mostra os limites institucionais. Então, acho que o governo acerta, tensiona e nos dá subsídios também para atuar na luta de classes a partir, repito, dessa dimensão distributiva que é com relação à riqueza do Estado. Essa lembrança do governo Dilma, principalmente o Dilma II, foi bem certeira no alvo, hein, Ju? Eu queria conversar com o professor Valério. A Ju já nos adiantou alguns elementos dessa pergunta que eu vou fazer para o senhor agora, professor. Mas, historicamente, para a gente dar o básico para quem está nos ouvindo, o que é luta de classes? Quem foi que criou esse conceito? Como é que a gente chegou até ele? Veja, Nara, a ideia da luta de classes, ela é uma construção coletiva, não existe um autor, mas ela ganhou importância porque nas décadas seguintes ao triunfo da Revolução Francesa, surgiu uma corrente da historiografia da França, que tentava construir uma interpretação, uma explicação. Afinal, como compreendemos a sequência vertiginosa de acontecimentos que se inicia com uma explosão popular de fúria contra a prisão da Bastilha no centro de Paris e, no intervalo de poucos anos, derruba a monarquia absoluta, arcaica, porém mais poderosa da história,
entrega o poder a um parlamento, a convenção, inicia um processo de ruptura republicana com uma ordem política social que tinha se mantido intacta ou semi-intacta durante séculos, impulsiona a reforma agrária. Como se explicar? E então surge uma corrente de historiadores, Guizot, é toda uma escola que tenta atribuir sentido apoiada na ideia da luta de classes. O jovem Marx, ele era um leitor ávido da historiografia francesa, era um estudioso da filosofia alemã e era também um investigador da economia política. E anos mais tarde, um dos artigos seminais assim, de referência de Lenin ficou conhecido como as 3 fontes do marxismo, e para apresentar para a classe trabalhadora russa, para a inteligência de esquerda europeia, a história da construção do próprio pensamento do Marx, Lenin cunhou este modelo das 3 fontes do marxismo, em que a historiografia francesa, ao lado da economia política, de David Ricardo na Inglaterra, como uma referência, e da filosofia alemã, inspirada nas obras de Hegel, eram a síntese, né, o impulso que permitiu uma nova formulação revolucionária que se apoiou no que veio destas 3 tradições e encontrou uma nova expressão. Então, o que é a luta de classes? A luta de classes é uma ideia, um conceito que afirma uma ideia muito poderosa, Nara. A ideia poderosa é que, embora haja muitos conflitos na sociedade, a vida social ela é colaboração e conflito, há muitos conflitos, há um conflito que, na longa duração, em última instância, se quisermos, no nível de abstração mais elevado, abre o caminho. Muitos conflitos, mas a luta entre classes e na sociedade contemporânea, a luta entre capital e trabalho, tende a vingar. Não é o único fator. Bom marxismo não é economicismo, mas é a ideia de que não é sustentável a estabilidade de uma sociedade na qual uma pequena minoria não para de aumentar o nível de concentração da sua riqueza, portanto, do seu poder, que são indivisíveis, riqueza e poder é elementar, ou seja, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Nós estamos em São Paulo nesta manhã meio glacial de julho, mas com o coração quente, porque o Palestra vai jogar amanhã contra os ingleses. Meu Deus do céu, estava demorando. A ideia poderosa é que é inexorável, com graus distintos de consciência, desde níveis moleculares, às vezes parecem invisíveis, mas a luta de classe sempre está lá. Porque aqueles que são oprimidos, dominados, explorados, eles resistem. E a resistência assume não somente formas individuais de revolta, ela tende a uma confluência de uma força social que vai descobrindo pela experiência da vida, pelo martelo da história, pela pressão impiedosa dos acontecimentos, que uma parcela da sociedade tem interesses comuns e as pessoas se movem em torno dos seus interesses econômicos e sociais. Então a luta de classes, ela independe dos níveis de consciência. Quando o nível de consciência, entretanto, é mais alto, há chances da maioria vencer. E isso é a maioria minorizada, como a gente chama hoje, né, Igor? Isso. Igor, só um parênteses, chamamos os nossos 2 professores hoje para estarem aqui pra gente, viu? Aulas, como diriam os caras. É verdade. Vamos, para ajudar a ilustrar um pouco como tem sido o discurso do governo a respeito dessa questão. Vamos colocar aqui, na última terça-feira, o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que tem sido o capitão dessa reforma
ele se manifestou no lançamento do Plano Safra. Vou pedir para Letícia ou o Fabinho, não sei quem é que está no comando aí, para a gente colocar esse vídeo. Mas eu vou me permitir, presidente, falar um pouquinho sobre um outro assunto. Eu acordei pela manhã de hoje e eu, como ministro da Fazenda, não posso deixar de mencionar o ataque que o senhor sofreu do seu antecessor nas redes sociais, que talvez tenha acordado chateado pelo fracasso do evento na Paulista ontem e resolveu lhe atacar. Ele é muito diferente do senhor, como o senhor sabe. O senhor amargou poucas e boas nesse país, e eu, quando visitava o senhor como seu advogado, o senhor nunca pediu para qualquer de nós petistas, nem mesmo eu, que representei o senhor em 2018, o senhor nunca pediu um favor, nunca pediu anistia, nunca pediu perdão, nunca pediu nada disso. O senhor teve a dignidade de falar para todos nós que tínhamos o privilégio de ter acesso ao senhor, pedir justiça, pedir para ser julgado com base nas provas que tinham sido apresentadas. Esse nem foi julgado ainda e já está pedindo perdão, já está pedindo anistia, já está correndo, como sempre corre, do debate. Desde 2018 eu estou esperando esse homem fazer um debate com ele, e ele está sempre fugindo do debate. Se esconde nas redes sociais e hoje veio mais uma vez fazer uma coisa que raramente ele faz, que é mentir. Todo dia ele aparece com uma mentira nova. Hoje ele está acusando o senhor de cortar benefícios sociais, de cortar BPC, de cortar não sei o quê. O senhor é o responsável pelo maior incremento de investimento em programas sociais da história do Brasil. O senhor é reconhecido no mundo inteiro. O senhor é reconhecido no mundo inteiro por ter criado os programas mais exitosos da nossa história, que servem de referência no mundo inteiro. O senhor herdou desse senhor 33 milhões de pessoas passando fome. E em 2 anos e meio reduziu a menos de 1/4 essa população que ainda nós vamos atender e acabar com a fome pela segunda vez na história do Brasil até o final do seu mandato, com a ajuda desses grandes ministros. Durante o governo dele, o preço do alimento subia acima da inflação. Todos os 4 anos. É só pegar as estatísticas do IBGE. E agora a renda, felizmente, cresce acima da inflação, inclusive da inflação de alimentos. Isso não sou eu que estou dizendo, é um órgão de Estado que divulga os dados oficiais, né, da economia brasileira. O senhor está com a menor taxa de desemprego da história, você está com a melhor distribuição de renda da história, a menor taxa de jovens que nem estudam, nem trabalham da história, com a inflação em queda, o dólar em queda e o PIB em alta. Essa é a economia que o senhor está criando para o Brasil. E o campo não é diferente disso, muito pelo contrário. O campo é dos setores que mais recebem estímulo do governo federal, e o senhor, de novo, está batendo outro recorde hoje, fazendo um plano safra que é o maior da história e que é o maior dos 2 últimos que o senhor próprio protagonizou aqui nessa mesma sala. E fica com esse papo agora, o Bolsonaro, de falar de aumento de imposto. Deixa eu falar para vocês qual que é o aumento mais cruel de imposto que um presidente pode fazer. Ele ficou os 4 anos, mais os 3 anteriores, os 4 anos do mandato dele, sem reajustar a tabela do imposto de renda. Sabe o que isso significa? Que quando um trabalhador que teve um aumento apenas pela inflação, se ele passar a faixa de isenção do imposto de renda, ele passa a pagar imposto de renda, ganhando a mesma coisa, simplesmente pela crueldade de congelar a tabela de isenção, como ele fez durante 4 anos. 4 longos e tristes anos da história do Brasil. Agora o Congresso, mais uma vez atendendo ao seu apelo, colocou a faixa de isenção em 2 salários mínimos,
ou seja, acima de R$3.000, contra 1.900 da época dele. São 10 milhões de brasileiros que deixaram de pagar imposto de renda, já. E se o seu projeto for aprovado este ano, serão mais 10 milhões de brasileiros que vão deixar de pagar imposto e outros 5 que ganham entre 5 mil e 7 mil por mês, que vão pagar menos do que pagam hoje. Qual é a moral desse senhor para falar de aumento de imposto? Porque nós estamos fechando brecha para o andar de cima passar a pagar? Isso nós vamos continuar fazendo. Nós vamos continuar fazendo. Nós vamos fechar todas as brechas que são criadas... Depois dessa isso. fala, o ministro falou, pode gritar, pode falar. Nós vamos continuar fazendo justiça, entre parênteses, fiscal no Brasil. Ju e Arcari, vou começar com a Ju. Ju, é um governo tensionando, a gente vê a fala do Haddad é uma fala que coloca o governo numa posição que até então de enfrentamento, me pareceu, eu queria te escutar, uma posição de enfrentamento e dando o recado e os nomes que até então não tinha visto. Exato, uma fala de enfrentamento, de tensionamento, e uma fala de comunicação, uma fala pedagógica, do ponto de vista de explicar o que querem eles, né, como governavam eles, e o que quer o campo progressista, o que quer a esquerda, e como pretende governar um governo que, no fim das contas, se elege, né, propondo uma inflexão, sobretudo na política econômica. Eu acho que é muito importante, acho que falta, e acho que é um pouco o senso comum entre nós, falta iniciativa e testar a capacidade de diálogo do governo com o povo brasileiro, né? Falta explicar, falta dialogar, falta avançar, inclusive já está sendo feito, mas eu acho que falta avançar nas campanhas publicitárias, nos pronunciamentos, falta dialogar com a população, porque, veja, é muito paradoxal que haja uma proposta de elevação parcial, né, seletiva da carga tributária, que seja entendida pela sociedade como um aumento generalizado de impostos. Precisa ser dito, quem vai pagar mais imposto, que operações vão pagar mais imposto, quem que não paga que vai passar a pagar, e quem que paga que vai deixar de pagar. Esse tipo de apresentação é fundamental, e dialogando um pouco com a fala anterior, né, o apresentar o nós contra o eles, não fomos nós que criamos, né? Reza essa lenda de que é o PT, a esquerda, que criou a luta de classes, que criou o nós contra eles. Não fomos nós que criamos. Isso quem criou foi o capitalismo. Nós queremos, inclusive, acabar com as classes sociais para, né, conseguir condições de maior unidade de uma sociedade como a brasileira. Então, não fomos nós que criamos. E nós queremos derrotar, superar esse modelo de nós contra eles. Para isso, nós precisamos garantir condições de igualdade. Agora, para finalizar, não posso deixar de dizer que é paradoxal essa fala do Haddad em um evento de lançamento do Plano Safra. E claro, né, porque aqui é importante a gente olhar os avanços, olhar os limites e olhar as contradições do processo político que a gente vive, as contradições, né, dos governos petistas, né, que optam ali por uma política normalmente menos aquente em um período em que o capitalismo é um capitalismo neoliberal. Veja, a apresentação dessa fala durante um evento de lançamento do maior Plano Safra do Brasil. Exato. Veja, o Plano Safra nada mais é do que um contingente gigantesco de recursos que o Tesouro Nacional, ou seja, que nós, contribuintes, subsidiamos para o agronegócio, essencialmente, levando em consideração que uma parte muito pequena desses recursos é Pronaf, é a agricultura familiar, e mesmo a agricultura familiar, pelo manual de crédito dos bancos, pela aversão ao risco do sistema bancário, também não acessa, mesmo pouco recurso que é destinado à agricultura familiar, por mecanismos bastante cruéis de avaliação de garantias que o setor bancário exige. Então, né, é ali o palco da maior distribuição de renda ao contrário, né, que é o Plano Safra, é a sociedade financiando o agronegócio, mas, né, felizmente, ainda que contraditório, a gente pôde ouvir uma fala mais no ataque, né, diferente das falas as falas defensivas que, sobretudo, o Ministério da Fazenda vinha enfrentando.
Arcária, apesar do Safra, do financiamento público ao agronegócio, é sempre uma loucura isso, gente. Na minha cabeça, isso é sempre uma loucura. Apesar do Safra ali, o ouvinte ou espectador desatento poderia achar que era um petista noventista discursando ali, né, Arcária? Sim, verdade. Foi um bom momento do Fernando Haddad. Me lembrei dele quando nós nos conhecemos nos anos 80 e ele estava no centro acadêmico da Faculdade de Direito da USP. Veja bem, aconteceu algo gravíssimo do Brasil e eu quero alertar todos aqueles que nos acompanham para... Nós temos o sentido das proporções. O que aconteceu de muito grave foi que o Congresso Nacional fez uma votação há 2 semanas que não tem precedentes, não somente durante este mandato do Lula, mas desde que acabou a ditadura. Para nós termos, repito, sentido das proporções. O governo teve uma derrota que foi devastadora, um 7-1 do Mineirão de 2014. O que aconteceu? Existe um conflito em torno da política fiscal. O governo estabeleceu uma meta para pactuar com o capital financeiro, que foi o arcabouço fiscal. Essa meta é muito severa. Se não houver uma nova fonte de arrecadação, não se atinge o déficit zero até o final do ano. E há uma campanha que unifica toda a classe dominante, que tem no terreno político dissidências, há frações muito aliadas com a extrema-direita, bolsonarismo, neofascistas, e há frações do centrão. Mas no terreno econômico, Nara, Igor, há uma unidade burguesa dizendo: não pode ser que o piso da Previdência esteja atrelado, vinculado, congelado ao salário mínimo. Não pode. Não pode ser que a transferência de verbas para a educação esteja condicionada a uma proporção fixa do PIB. Não pode. Descongela. Reduz gastos na educação e na saúde. Está caro demais o SUS. Está caro demais a universalização do ensino. É preciso reduzir custos. O governo, na emergência, faz algo elementar. Ele observa que há uma brecha. Por quê? Porque o IOF, Igor, durante o governo Bolsonaro, era cobrada uma alíquota de 6%. O governo Lula reduziu para o piso... Acho que é 3,4 que vai agora, né? 3,5. E agora, mas reduziu para um piso que era abaixo de 0,5. Agora sobe para 3/4, o mundo vai acabar. O Mota e o Alcolumbre tinham naquele domingo do 8 de junho feito um acordo. Terminou na casa do Mota. Foi uma festa. Fecharam um acordo. No dia seguinte, os tanques do Centrão se alinharam com a força aérea do bolsonarismo e foi destruído o acordo. Mota, recém-eleito, 35 anos, da Paraíba, presidente da Câmara, puxaram o tapete dele e disse: que acordo é que você fez aí mesmo com o Fernando Haddad domingo? O que vocês estavam tomando ontem à noite, rapaz? Tá maluco? O acordo explodiu em 24 horas. Em 2 dias, o Mota colocou a votação com a cumplicidade do Alcolumbre. Puseram uma derrota, mais de 380 votos. É uma humilhação. Ou seja, veja, significa que o Congresso Nacional, Igor, se transformou no órgão da classe dominante. Não mais o parlamento da representação dos interesses da sociedade. O órgão, a classe dominante em uníssono, em plena véspera das festas juninas, disse: aqui acabou, entenderam? Lula não governa mais até 2026, não vai ter mesmo nada. Bom, diante disso o governo estava encurralado. Tinha que reagir ou capitular. O desenlace ainda não está claro, mas sejamos lúcidos. Iniciou-se um movimento inusitado do governo Lula,
que foi um pequeno giro à esquerda. Por enquanto é retórico, mas há um giro à esquerda. Há um giro. No discurso há um giro. Há um discurso retórico, há uma narrativa, há uma luta ideológica. Muito bem, Fernando. Ontem o Lula levantou a placa. Super ricos têm que pagar em pleno 2 de julho, dia da independência. Extraordinário. Grande inflexão. Claro que nós somos lúcidos. Como disse a Juliane, ninguém é distraído. Isto é um conflito brutal. Sim. E, portanto, nós não desconhecemos que o governo, ao mesmo tempo que vai para a ofensiva, e houve uma reviravolta nas redes sociais, tem editorial da Folha. Ontem a Globo acusou, houve uma reviravolta, a esquerda pela primeira vez deste ano está na ofensiva nas redes sociais. Nós superamos os moderados e os radicais de esquerda. Ontem e anteontem, a extrema-direita em todas as redes. Batemos eles estão encurralados e, portanto, estão sentindo o golpe. Por quê? Porque o que eles estão defendendo é indefensável. E o mais importante, Igor, é que dia 10 tem um ato em São Paulo, que é o dia de reconquistar a Paulista. Eles, no domingo, fizeram um ato desinflado com o Bolsonaro, pedindo pinico, aplicando a tática do PPU. É a tática do desespero, PPU, pedindo pinico urgente. Chegou a hora de reconquistar a Paulista no quinta-feira, dia 10. Deixa eu chamar a Ju. Ô Ju, essa semana o UOL saiu com uma matéria escutando o mercado sobre essa situação do IOF e o mercado buscando alternativas, sabe, Arcari? E eu fiquei chocado, fiquei absolutamente chocado com o texto, com a matéria, com a ausência de qualquer contraponto. Eles defendem, os analistas do mercado escutados pelo UOL, eles defendem o fim da política de aumento do salário mínimo. Eles defendem limitar o investimento, veja, em saúde e educação. E eles defendem uma nova reforma da Previdência após 5 anos da implementada pelo Michel Temer. E por último, eles defendem uma reforma administrativa que, vou abrir aspas aqui, reduza salários, torne mais lenta a progressão administrativa, torne mais lenta a progressão profissional e facilite demissões. Ju, o que você achou dessas sugestões do mercado? Para o teu combo, faltou só o que o Valério já fez referência, que é desindexar, desvincular os benefícios da Previdência e da assistência social da política de valorização do salário mínimo. Aí fecha o combo das proposições do mercado, que são bastante antigas, né? O Banco Mundial fez um relatório recentemente mostrando propostas, né, contribuindo, subsidiando governos com propostas, sobretudo brasileiro, para reduzir o déficit fiscal. E pasmem, né, são essas mesmas propostas que o mercado, seus prepostos na ortodoxia econômica ficam sugerindo, né? Na verdade, eles estão um pouco preocupados com o equilíbrio fiscal, com a dinâmica macroeconômica, né? Essa é uma grande demagogia. O Congresso Nacional não está preocupado com equilíbrio fiscal, até porque o governo apresentou uma série de medidas que têm condição de reequilibrar, né, as despesas e as receitas, e o Congresso Nacional derrubou, e o Congresso Nacional foi para a mídia se colocando em oposição. Então o Congresso, e curiosamente, não só o Congresso não apoiou as medidas que buscam corrigir os gastos públicos do ponto de vista dos subsídios fiscais, subsídios tributários, né, as isenções, que são gastos, mas ainda na mesma semana validou, né, políticas como a ampliação do Congresso com o aumento dos deputados, né? Então, assim, é importante limpar essa retórica demagógica. Eles não estão preocupados com o equilíbrio fiscal, eles estão preocupados em utilizar a retórica do déficit fiscal para avançar sobre conquistas fundamentais da Constituição de 88 e serviços, né, e bens públicos que não são mercantilizados. O capital, sobretudo o capital internacional, o capital estrangeiro, tem muito interesse em se apropriar de setores que, veja, tem uma taxa de lucro extraordinária.
E o que tem uma taxa de lucro extraordinária atualmente? Aquelas coisas que ainda não estão comercializadas, aquelas coisas que ainda não são mercadorias. Portanto, o primeiro que se apropriar vai ter uma taxa de lucro exorbitante. E o que não é mercadoria? Em boa medida, saúde básica não é mercadoria. A nossa conta do INSS, quem administra a nossa Previdência Social, não é uma mercadoria, são serviços que o Estado presta. Por isso a importância de avançar sobre eles. E o governo, eu acho que deveria, nessa situação, então apresentar a impossibilidade de chegar à meta do déficit zero e dizer, 2025 a gente vai seguir tendo déficit primário e tudo bem, o governo não vai quebrar, o Estado não vai quebrar, a economia vai continuar funcionando, inclusive temos bons números macroeconômicos. É que o governo também, ele está refém de uma camisa de força que ele próprio se colocou. Por que a gente precisa necessariamente ter déficit zero no ano de 2025? Né? As principais economias do mundo, é só olhar para isso, ainda operam em déficit fiscal, ainda estão se recuperando do que foi o impacto econômico da pandemia e os impactos sociais da pandemia. Agora o Brasil está encurralado, né, nessa camisa de força que ele se autocolocou. Eu acho que o governo deveria operar em 2 movimentos. O primeiro deles é apresentar uma alternativa de aumento das receitas, sim, então vamos chegar no equilíbrio fiscal, não apertando e congelando gastos, mas aumentando as receitas, e para isso o governo tem proposto modificações no déficit da Previdência dos militares, nos vários penduricários, né, e verbas indenizatórias que fazem com que o salário de várias carreiras supere o teto constitucional, em medidas, por exemplo, de maior tributação das BETs, como foi apresentado, tem uma série de possibilidades, né, de redução, por exemplo, da desoneração da folha de pagamento, que hoje quase não tem impactos na geração e manutenção de emprego, mas que leva quase 10 bilhões de reais por ano, né, e a isenção significa gasto público, porque o governo precisa compensar essa parte isenta. Então, ou o governo apresenta, temos aqui uma proposta, a gente, né, quer corrigir o déficit fiscal, mas quer fazer isso pelo lado das receitas. Ou ele joga a toalha e diz, bom, o Congresso não foi parceiro, não foi possível nesse Congresso, então nesse ano a gente não vai ter déficit fiscal e no próximo ano as receitas vinculadas à arrecadação não vão ser congeladas. Eu acho que existem essas 2 alternativas e elas jogam para a torcida. Veja, né, para finalizar, o que eu queria dizer é que causava uma aflição muito grande o conjunto de derrotas que a gente estava sofrendo no governo Lula 3. Né? É a derrota, boa medida, do BPC, que sim, é um exagero de zelo com relação a uma política que não tem nas desonerações fiscais, é uma derrota em relação ao arcabouço fiscal e a forma rígida com que ele se construiu. Parecia assim, gente, eu até aceito recuar nessas propostas, mas nós estamos recuando para quê? Nós estamos dando 2 passos para trás e qual é o nosso passo para frente? Uhum. Né? E eu acho que faltava o governo lançar a bola, inclusive, né, para as forças sociais poderem se manifestar, dizer, nós recuamos nessas propostas para acumular força, para garantir que nessa aqui nós vamos avançar, e parece que essa aqui é a pauta tributária, e eu acho que é um bom momento para a gente demonstrar força social, apoiar o governo e potencializar essa tensão que já está colocada na sociedade brasileira, para que sim a gente possa ter avanços. É isso, é bom a gente acrescentar nessa resposta da Ju o título da matéria que o Igor citou, porque o título diz tudo. Aliás, dá falta de pudor, viu? Sem IOF, Haddad quer cortar super salários. Mercado prefere mexer no mínimo. E aí a matéria traz um catatal, como a gente diz lá em Minas, de falas do mercado, defendendo todos esses absurdos que o Igor, a Ju e o professor Arcari citaram. Mas a gente ainda vai conversar mais sobre isso. No momento, tem um rápido recado para você, então vamos para o nosso intervalo. Meu recado, na verdade, é um convite que eu faço com muita honra e com muito orgulho. Se você quer ter acesso a como a gente faz o nosso jornalismo popular aqui no Brasil de fato, uma cobertura jornalística independente, de qualidade, comprometida com as pautas das trabalhadoras e dos trabalhadores, como você está vendo aqui hoje no podcast 3x4, então assine o nosso boletim semanal. Para quem está mais acostumado aí
com a troca pelo inglês, a nossa newsletter aqui do Brasil de Fato. Você vai receber em primeira mão no seu e-mail as nossas análises, o nosso fazer jornalístico e como a gente traz a comunicação popular para você diariamente. O conteúdo é exclusivo, totalmente de graça. É só acessar brasildefato.com.br/boletim e se inscrever. Você também pode acessar pelo QR Code que está disponível aqui na imagem. Eu não vou nem tentar adivinhar de que lado que ele tá, mas é isso. Acesse o QR Code e assine o nosso boletim semanal. Vamos voltar para o nosso debate. Igor Carvalho, vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa pauta econômica aqui no nosso podcast 3x4. E, Igor, eu quero trazer um comentário que está aqui no nosso YouTube para você ver como quem está acompanhando o nosso podcast está bem atento a como essa arena econômica e social no Congresso Nacional e no governo como um todo é um elemento que, sim, traz todas as características dessa disputa de classes. O nosso Salat R3S pergunta: o que acontece se o Banco Central der um cavalo de pau na Selic e baixar ela de uma vez para 9% menos? É uma pergunta que a gente pode considerar retórica, porque, né, no Brasil a gente sabe quem é que gosta de juro alto. É rentista e banco, e juro alto é ruim para trabalhador e política social, mas depois, se a Ju quiser comentar na próxima intervenção dela esse questionamento do nosso ouvinte, fica à vontade. Bom, o governo tem sido muito cobrado, professor Arcari, para ir adiante com a ideia do pobre no orçamento e rico no imposto de renda, independentemente da correlação de forças dentro do Congresso Nacional. O senhor acha que o governo age corretamente ao propor esse debate, levar ele adiante, mesmo que isso signifique essa ruptura, esse eles lá, nós aqui com o Congresso Nacional? É natural da democracia? O conflito é natural da democracia, mas nós temos que ter visão panorâmica da dinâmica, ou seja, na dinâmica o Congresso já se posiciona como oposição. Isso decorre de 3 fatores fundamentais. O Congresso, liderado por Monte Alcolumbre, decidiu impedir ou tentar ao máximo impedir o Lula de governar, porque ele aposta na derrota de Lula para 2026. Esta hipótese, ela não estava tão desenhada pelos 3 fatores que mudaram e que agora colocam essa possibilidade. O perigo é real e iminente. O primeiro fato fundamental é que as pesquisas de opinião mais recentes, diferentes institutos, e portanto já temos uma série que permite uma análise de dinâmica nos últimos 6 meses, indicam que não é somente Bolsonaro que poderia enfrentar o Lula no segundo turno, ao contrário, está ficando cada vez mais claro que uma frente ampla de articulação de todo o Centrão, arrastando o quinteto, os 5 partidos do Centrão que têm ministérios no governo Lula, União Brasil, os progressistas, o MDB, o PSDB e os republicanos. Este quinteto deslocou sobre a pressão da direção do Centrão e sobre a avalanche da luta política da extrema-direita e do bolsonarismo. E estão construindo um caminho para o lançamento do Tarcísio. O segundo elemento que mudou é que o próprio Bolsonaro, através dos seus filhos, começou a sinalizar que ele pode recuar do que era a sua estratégia anterior, que era manter a pré-candidatura independente do desenlace do seu julgamento, eventual condenação e possível prisão. Ele já estava há meses e meses dizendo: se for preciso ser pré-candidato de dentro da prisão durante os primeiros 6 meses de 2026, eu vou ser pré-candidato. Mudou, ele recuou, ele sinalizou através dos filhos: estou aberto a uma negociação, mas tem um custo. É preciso que aquele que vai me substituir assuma
um compromisso, um pacto de sangue. Vai ter indulto, e se o indulto. Supremo não aceitar o indulto, vai ter confronto com o Supremo, e se for necessário um ato de força, significa impeachment de ministros do Supremo, ou eventualmente ampliação, mudança da composição do Supremo, que já foi feito em inúmeros países da América Latina, não foi só o Bukele em El Salvador. Então, a realidade, Nara, Igor, aqueles que nos acompanham, ela veio mudando e, portanto, é nesse contexto que nós estamos vendo uma contraofensiva do governo Lula. O governo Lula, pela primeira vez, está respondendo. Podia ter respondido depois da semi-insurreição do 8 de janeiro? Podia ter respondido, não respondeu. Agora está respondendo. Qual é o lugar da esquerda nessa situação? A esquerda mais combativa, mais consequente, os movimentos sociais, o impulso revolucionário está num alinhamento com o governo Lula, dizendo isenção para todos os que ganham até R$5.000 do imposto de renda, punição dos golpistas, não anistia, e taxação dos super ricos. Os bilionários têm que pagar imposto. O governo faz um movimento à esquerda, e é por isso que a próxima manifestação em São Paulo, no dia 10 de julho, ela tem uma importância estratégica. Ela tem que demonstrar que não é só nas redes sociais que a esquerda recuperou o terreno, mas é também no terreno da luta, porque a moral é vital na luta política social. Sim. Bom, professor e Ju, vou voltar a falar com a Ju, que a gente tem pouquíssimo tempo, mas não tem como encerrar esse episódio de hoje, Ju, sem falar da pesquisa Quaest divulgada essa semana, que mostrou que 70% dos deputados são contra o fim da escala 6x1. O maior tema dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, no momento, é um descolamento óbvio do que pensa a população, cada vez mais atenta à qualidade de vida, saúde e cada vez mais ciente de como a dinâmica do trabalho é opressora no capitalismo. E esse é um tema que, embora não pareça, é um tema da economia, né, Ju? O que é que você acha que esse deslocamento de opinião, digamos assim, dos deputados e da nossa sociedade comunica pra gente? Lembrando que uma parte bem grande dos nossos deputados é de empresários, né? Esse descasamento, ele sempre existiu e tem momentos na história em que ele parece mais evidente. Inclusive, é bom lembrar que nas jornadas de luta de 2013, parte da reivindicação, mais da base do senso comum, era em torno da falta de representação que a sociedade sentia com relação ao Congresso. Era a diferença, né, o abismo entre o que legislava o Congresso e quais eram os anseios da população, que foi expresso depois numa série de pautas meio mirabolantes, mas que partiu de uma sensação genuína de falta de representatividade, que depois levou a presidenta Dilma a propor, o que durou talvez menos de 24 horas, mas que era propor uma reforma do sistema político e que depois os movimentos sociais abraçaram essa bandeira e fizeram, inclusive, um plebiscito por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político. Então, esse é um tema importante, eu acho que ele precisa ser mais explorado. O tema, né, o Congresso Nacional, ele não é uma representação da sociedade, ele não expressa a correlação de forças existente na sociedade, ele não expressa a composição social da sociedade brasileira. E como o Valério Arcari falou, hoje ele é o principal comitê que opera a classe dominante, né? Os donos do poder, os donos da riqueza, através principalmente de uma legislação mais flexiva no que se refere ao trabalho. E essa, só para finalizar, é uma pauta muito importante, teve um potencial de mobilização e tem ainda bastante expressivo. Está ocorrendo mais um plebiscito que os movimentos sociais impulsionaram, que tem na escala 6x1 uma das suas questões, e ela nos surpreendeu radicalmente, o que mostra também como a gente precisa estar atento e aberto ao conjunto de reivindicações e à linguagem da reivindicação que vem das bases sociais, né? Os sindicatos têm um papel muito importante, o campo mais organizado da esquerda social tem um papel muito importante, mas é muito necessário a humildade
e a capacidade de escuta do que vem da base social. Era impensável que uma luta em torno da jornada de trabalho, que nem se chamava redução da jornada de trabalho, como a gente fala, mas se chama fim da escala 6x1, fosse ter uma repercussão tão grande, né? A gente nem sabia que essa era a linguagem que os trabalhadores 6x1 se comunicavam quando se referiam ao seu próprio trabalho. Então, eu acho que esse é o tipo de medida, de pesquisa que a gente precisa evidenciar para contribuir nessa polarização entre o Executivo e o Congresso e na identificação de quem representam os congressistas brasileiros. Não é a sociedade brasileira o interesse nacional, até porque isso não existe numa sociedade dividida em classes, mas é o interesse de uma fração da sociedade, uma fração da classe dominante. Arcari e Ju, eu não ando muito otimista com a vida, então eu vou tentar roubar um pouco de otimismo dos dois. Se é que existe represado aí um otimismo. Nós estamos vendo um momento interessante desse acirramento de força, vocês estão falando sobre ele há quase uma hora aqui. É possível, começar com a Arcari, é possível imaginar que esse sentimento, ele sobreviverá às eleições de 2026 e que nós possamos mudar um pouquinho, eu não vou ser tão utópico, um pouquinho o perfil do Congresso Nacional em outubro de 2026? Veja, Igor, há uma polêmica, inclusive na esquerda, sobre a autoridade e legitimidade do Congresso Nacional. Uma parte da esquerda, sob muita pressão dos liberais republicanos, que afirma que o regime democrático liberal no Brasil, desde o fim da ditadura, ele é representativo. Existe um sistema de divisão de poderes. Não é, o Congresso Nacional é totalmente ilegítimo, por duas razões fundamentais, mas que são graníticas, monumentais, do tamanho do pão de açúcar. A primeira é que se estabeleceu no Brasil um sistema de representação que distorce toda a realidade econômica e social e impede a classe trabalhadora de expressar nas eleições, através do sufrágio universal, o peso social que ela tem, não tem representação política. São Paulo só pode eleger 70, tinha que eleger mais de 120 dos 513 deputados. Elege 70. São Paulo é de longe o estado com um peso maior da classe operária, é o estado com o maior grau de urbanização. Toda a representação do Congresso Nacional é distorcida pelo fato de que não vale o princípio universal de que todos os votos são iguais. Não são iguais. Você pode eleger um deputado em Roraima com 10%, menos de 10% dos votos que são necessários para eleger um deputado em São Paulo. Isto já introduz um engessamento, eu diria inclusive um estrangulamento da vontade popular, porque a representação da classe trabalhadora, ela está reprimida. É necessário que o Brasil urbano, o Brasil industrializado, o Brasil com escolaridade média mais alta, o Brasil onde existem sindicatos, movimentos sociais, onde existe movimento feminista, movimento negro, LGBT, movimento estudantil, ele não pode estar representado no Congresso Nacional. Por quê? Porque eles dão uma sobre-representação para as regiões onde o poder do agronegócio, do latifúndio, da polícia, do exército é esmagador, quando não é diretamente a clientela. Segundo elemento, Igor, que distorce a representação no Congresso Nacional é a força da grana, o peso do capital, a pressão do dinheiro, ou seja, nós estamos falando de volumes de financiamento oculto, proibido, ilegal, que são decisivos para construir condições de tal maneira desigual que a possibilidade da esquerda, dos movimentos sindicais, dos movimentos agrários, do MST conseguir ter expressão parlamentar são brutalmente reduzidas. Então, quando uma parcela dos liberais tenta nos silenciar dizendo Lula tem que recuar porque Mota é legítimo e o Centrão é legítimo, é a vontade do povo. Não são legítimos. Eles se apoiam numa distorção estrutural
Estrutural significa que são os alicerces da dominação burguesa, que repousam numa representação distorcida, há uma super representação dos ricos e dos empresários. E não é verdade, portanto, que o governo Lula tem que recuar diante do Congresso Nacional. Ao contrário, já tinha que ter reagido antes. Ainda bem que esta semana saiu do sonambulismo. Saiu. Até que enfim. Vou devolver então. Ju, a gente tá quase encerrando aqui, mas queria te escutar. Há otimismo aí, Ju? Sobrevive até 2026 esse sentimento? Olha, eu não estava otimista, eu acho que agora comecei a ficar, porque acho que a temperatura começou a esquentar, a temperatura começou a subir. Eu acho que o Lula identificou que ele não governa mais com esse Congresso. O Congresso optou deliberadamente em minar a capacidade de governabilidade do Lula, e ele também não aprova a sua principal medida, a sua principal bandeira, que tem capacidade de se reconectar, sobretudo com a classe trabalhadora, né, a classe média baixa, né, que é a medida da isenção do imposto de renda. Bom, o Congresso, por um lado, quer sangrar o governo Lula, né, dirimindo a capacidade que ele tem de governabilidade, e, por outro lado, jamais entregaria esse trunfo, que é a medida da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil e a sobretaxação para quem ganha mais de 600. Pensando na inviabilidade da continuidade do governo sobre esse Congresso, que o chantageia, inclusive, mais com a possibilidade, né, com a entrada do Lula no STF para legislar sobre o que lhe cabe, que é o orçamento, o Congresso já apresentou que a partir dali vai entrar numa batalha campal. Então, acho que não tem saída, não tem alternativa para o governo Lula sobreviver e fazer a sua sucessão. Ele vai ter que apostar na radicalidade, vai ter que apostar nos seus, né, verdadeiros soldados, que é a classe trabalhadora e, sobretudo, a esquerda organizada. Então, me sinto mais pessimista. Igor, por favor, não tire isso de mim, me deixa pelo menos essa semana ficar esperançosa. É isso, a gente vai para as dicas culturais, mas hoje, como o assunto rendeu muito, eu vou ter que pedir para os nossos queridos comentaristas fixos serem muito rápidos na dica. Professor Arcari, eu já tenho o spoiler do que você trouxe, mas não vou colocar no microfone. Diga lá qual é a sua recomendação, incrível, inclusive. Eu queria que todos os que nos acompanham prestem atenção no novo artista brasileiro. Ele é uma força poderosíssima na nova música popular brasileira, o Paulinho Thó, compositor, cantor, instrumentista. Paulinho Thó é um talento imenso que tem que ser descoberto. Procurem agora no Spotify Paulinho Thó. Ele fez um show sensacional no Sesc, Os Cantos da Revolução, e olha que não lindo. percam. Não percam ele com essas fotos, com esses cravos aí, já indica do que a gente está falando. Tudo de bom. Juliane Furno, e você, o que você trouxe pra gente hoje? Minha dica dessa vez é uma dica mais teórica. Eu trouxe um livro, chama História da Diplomacia Monetária, e é basicamente a história de como primeiro a Libra, mas depois o dólar, se constitui como uma moeda internacional, sobretudo a partir da força militar, do peso do petróleo e os movimentos de decadência do dólar e as possibilidades de superar a era da desdolarização. É do Maurício Metri, um professor da UFRJ, é um livro fácil de ler, gostoso, bem histórico, e que conta esse processo tão intrigante que é como que um país tem esse privilégio exorbitante de imprimir a moeda do mundo, né? O que ele precisa fazer para sustentar esse privilégio? E tem uma capa maravilhosa. E olha, gente, economia é bom demais quando você consegue conectar a história. Eu também tenho dica cultural hoje. Vou pedir licença aí para Letícia, para o Igor. Uma dica cultural e social inicialmente. A gente falou da escala 6x1. plebiscitopopular.org.br para você participar do plebiscito popular
que os movimentos populares do Brasil estão levando à frente para a gente contabilizar o número de trabalhadoras e trabalhadores que apoiam essa ideia. E eu tenho outras 2 dicas que vão acontecer na sexta-feira, esportivas. Vou surpreender o Igor Carvalho, porque é onde o Brasil, de novo, se mostra muito junto numa pauta só. Fluminense e Al Hilal amanhã às 4 da tarde e Palmeiras e Chelsea às 10 da noite pela Copa do Mundo de Clubes. Tá todo mundo que nem torce pelo Fluminense e pelo Palmeiras juntos, até eu que não entendo muito de futebol. Eu tô muito surpreso agora. Então, já que a gente tá junto na arena política, lá na Copa do Mundo de Clubes, a gente também tá. Vai ter flamenguista, vai ter São Paulino, vai ter corintiano torcendo pelo Palmeiras e pelo Fluminense. Avante palestra. Vamos pros créditos. Um beijo, Rodrigo Durão, e vamos pros nossos créditos, nosso grande palmeirense da redação. O nosso podcast 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação, Igor Carvalho. Hoje a gente tem uma direção super coletiva aqui com o Igor Carvalho e a nossa querida Letícia Holanda. Os nossos comentaristas fixos são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Januíno, Joselício Júnior e nosso professor Valério Arcari. Direção hoje, já falei, coletivíssima, Igor Carvalho e Letícia Holanda. Produção da nossa querida Letícia Holanda. Trilha sonora original Alejandra Luciani, edição e sonorização Fabinho Balbine, identidade visual Rafael Canoba, no Brasil de Fato, coordenação de redes Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV Muniz Ravena e direção executiva de Nina Fidelis. Semana que vem tem mais Arena Política aqui no seu rádio, no seu streaming e nas suas redes sociais. Vem com a gente está de volta na semana que vem com mais um episódio e até lá!